Bom dia, primeira série. Vamos iniciar agora mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos estudar um pouco sobre o intelecto e conhecimento dentro dos dois períodos da filosofia cristã, digamos assim, conhecidos como a filosofia patrística e a filosofia escolástica. Então, na aula passada, eu já citei para vocês um pouco sobre a filosofia patrística, porque ela tem forte relação com o Santo Agostinho. Ele surge, a filosofia de Santo Agostinho, ele surge em meio à filosofia patrística, esse período da filosofia cristã. Então, hoje eu vou trazer um pouco mais a fundo e ir um pouco mais a fundo nesses dois períodos aí da filosofia cristã. Então, inicialmente, a filosofia patrística, ela vai mais ou menos aí do século I ao século VII depois de Cristo. Não é nada comprovado, até porque essa transição de um século para o outro, de um acontecimento para o outro, de um período para o outro, ela é bem relativo, porque a gente não sabe ao certo o que marca essa transição desses períodos, mas a gente pode dizer aí que mais ou menos entre o século I ao século VII, depois de Cristo, é o período em que se estende a filosofia patrística. Então, quando eu iniciei a aula na outra semana para vocês, eu falei que a filosofia patrística, esse termo patrística, na verdade, ele surge derivada aí da palavra pai, que era atribuída aos padres da Igreja Católica no início da formação da Igreja, no início do cristianismo. Não era um período ainda em que a Igreja ela vai ser oficial, considerada oficial, uma religião oficial, na verdade. Ainda estava em processo de expansão, então os padres nesse período eram chamados e atribuídos aí à igreja como pais. Então, daí deriva esse termo patrística. Então, nesse período, esses pais da igreja, esses padres, eles não tinham uma formação, eles não possuíam uma formação mesmo para ensinar as outras pessoas. Eles ensinavam a partir daquilo que eles sabiam. Então, vai ser um período aí de expansão do cristianismo, onde esses pais ou esses padres, né, da igreja vão procurar estender ao máximo de pessoas a religião cristã. Então, eles vão buscar aí associar a religião cristã à filosofia, porque era o conhecimento que existia na época, né, predominantemente. Então, eles vão tentar buscar uma racionalização da fé cristã. Vai ser o momento em que vai surgir também os primeiros dogmas da igreja. Então, esses padres, eles buscaram dessa forma fundamentar essa teoria, digamos assim, uma teoria cristã baseada nos dogmas que estão surgindo na igreja. Então, eles vão buscar, na verdade, justificar os dogmas cristãos e também a fé cristã a partir da filosofia. Existiram, na verdade, alguns padres que eram contra associar essa fé cristã, os ensinamentos cristãos, à filosofia. Eles não buscavam essa conciliação, como eu falei para vocês. Outros padres, porém, eles já estavam buscando utilizar essa racionalização, a razão, digamos assim, baseada nos ensinamentos filosóficos, para tentar conciliar com a fé e, com isso, criar argumentos lógicos, vamos dizer assim, para explicar os seus dogmas e também explicar a religião em si cristã. Então, mais ou menos vai ser esses acontecimentos que aconteceram, na verdade, durante essa filosofia patrística, que basicamente vai ser aí o período que é marcado justamente por essa
essa expansão do cristianismo. Nada nesse momento era consolidado, era algo que surgia, estavam surgindo, tanto na produção do conhecimento como a própria religião em si. Já na filosofia escolástica, o período que vai aí do século IX ao século XIV, mais ou menos, que é marcado por essa filosofia escolástica, já há uma consolidação da Igreja Católica e também do cristianismo. Então, vale ressaltar que, mesmo com essa transição da patrística para a escolástica, a patrística ela não vai ser excluída assim automaticamente quando inicia a escolástica. É um processo de transição que vai aí acontecendo no decorrer dos séculos. Então, durante o período aí marcado por essa filosofia escolástica, a igreja ela já estava consolidada, ela já possuía inúmeros fiéis, ela era uma religião oficial, considerada uma religião oficial, e com isso a igreja percebeu a necessidade de buscar formação para esses padres. Porque inicialmente, como eu falei para vocês, esses padres que antes eram considerados como os pais da igreja, eles não possuíam uma formação. Aquilo que eles ensinavam, que eles buscavam produzir de conhecimento, era sem ter uma certa formação. Vai ser a partir da escolástica que a igreja vai tentar criar, construir escolas para ensinar esses padres, para formar esses padres. Então, em um primeiro momento, eu esqueci de dizer para vocês, mas vocês podem acompanhar na página 23, tá? Do livro de vocês. Então, ele vai trazer aqui um contexto de como era esses padres, na verdade, esses representantes da igreja recebiam esse conhecimento. Como era a forma de ensino nesse período. Lembrando que só recebiam esse ensino essas pessoas que estavam envolvidas na igreja, que participavam da igreja. Não era qualquer pessoa que estava dentro dessas escolas. Então, em um primeiro momento, vão surgir as escolas medievais, que eram organizadas na Europa a partir do século VI. O início dessas escolas surgem a partir do século VI. E esse ensino, ele dividia-se em 3 etapas. Então, a primeira etapa vai ser a introdução ao latim e aos textos bíblicos, nesse primeiro momento de, digamos assim, de ensino cristão, vai ser introdução ao latim e aos textos bíblicos, era a primeira etapa. A segunda etapa era o estudo das chamadas artes liberais, que se dividiam em 2 grupos, conhecidos como os trivium, que era a gramática, a dialética, como era a lógica, a retórica, e o quadrivium, que era a aritmética, geometria, astronomia e música. Então, como vocês podem ver, apesar de ser uma escola cristã, eles não vão ensinar apenas os dogmas cristãos. Iam muito além disso. Eles ensinavam baseados também nesses estudos filosóficos, porque nesse momento não havia uma separação entre o que era filosofia, o que era matemática, o que era ciência, não existia essa separação. Apesar de Aristóteles, eu já falei até isso para vocês em outras aulas, apesar de Aristóteles tentar, aí, alguns anos antes, até séculos, na verdade, alguns séculos antes, fazer essa separação da ciência com a filosofia, enfim, não vai existir ainda algo consolidado. Então, todas essas partes aí do conhecimento, essas ciências, elas eram estudadas de forma
juntas, elas não eram separadas. Então, e nessa terceira etapa, era o aprofundamento nesses estudos bíblicos. Então, essa foi uma primeira forma de ensino que surgiu na Europa a partir dessas escolas cristãs que a igreja vai criar para formar esses padres. Mas, em um segundo momento, com a formação das universidades no século, isso aí já é século, acho que 8, não, se eu não me engano, a partir do século 8, deixa eu ver aqui, aliás, a partir do século 13, o ensino foi reorganizado e dividindo-se em duas faculdades. Então, antes era só essas escolas que ensinavam esses padres. Agora, nesse segundo momento, já vai haver aí o surgimento dessas universidades. Então, a partir do século XIII, esse ensinamento ele passava por duas universidades. Essas pessoas que recebiam essa formação, eles teriam que passar por essas duas universidades. Então, a primeira era a de artes, com duração de 6 anos, em que se estudavam as artes liberais, e depois eles teriam que ir para uma universidade de teologia, com duração de 8 anos, em que se estudavam profundamente a Bíblia e a doutrina cristã. Então, como vocês podem imaginar, eram longos anos aí de estudo para esses padres, essas pessoas, esses sacerdotes que estavam dentro da Igreja Católica. Então, foi um longo período de formação que abordavam aí não só a teologia, como também as artes e as artes liberais que eu citei antes. Então, a primeira etapa, ela constituía essa primeira etapa, que no caso de respeito aí a das artes, ela servia, na verdade, como uma preparação para a segunda etapa, que era a teologia. Era o momento da formação racional, do contato com as mais recentes, e o contato, na verdade, com as mais recentes produções científicas e filosóficas. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira universidade em que eles passavam, eles tinham esse contato com uma formação mais racional e também com tudo aquilo que era produzido filosoficamente e cientificamente mais recente possível. Então, antes do aprofundamento, de fato, nas questões da fé que ocorriam nessa segunda universidade a teológica, digamos assim. Então, dessa forma, o cristianismo, a religião cristã, a filosofia, na verdade, era colocada a serviço da teologia. Então, vocês já podem ver aí que esse ensino baseado aí no cristianismo, nesses ensinamentos cristãos, na verdade, com o decorrer dos séculos, eles vão se aperfeiçoando até o surgimento dessas universidades. Então, não era qualquer um que tinha acesso a essas universidades, isso era fato, e também teria como disponibilidade para passar tantos anos em uma universidade para depois servir a igreja. Então, passando aqui, a forma de ensino utilizada tanto nessas escolas como nas universidades europeias desse período ficou conhecida como a escolástica. Então, ela não só dá o nome ao período, a todo esse período, como também a essa forma de ensino que era exercida aí nesse período. Então, além disso, esse termo também foi utilizado para designar o pensamento filosófico produzido entre os séculos 9 e 14, período posterior da patrística, como eu já falei para vocês. Então, nas universidades da época, o método de ensino envolvia 2 procedimentos. Então, dentro dessas duas universidades, eu falei para vocês que essas pessoas teriam que passar, existia um método de ensino
que consistia, na verdade, em 2 procedimentos. O primeiro era o lectio, era uma leitura de textos de filosofia, ciência ou teologia. Era a parte racional que eu falei para vocês. E o segundo momento, que é o disputatio, era um caloroso debate entre os alunos sobre o conteúdo do texto, seguido pelos comentários do magistério ou o mestre de filosofia, que poderia ser leigo ou um sacerdote. Lembrando que quando eles colocam aí um mestre de filosofia, na verdade era um mestre da própria igreja. Geralmente era um sacerdote, não era, por exemplo, um filósofo que não era associado à Igreja Católica. Santo Agostinho, por muito tempo, ele não participou da igreja, do cristianismo, mas a partir do momento em que ele se converte ao cristianismo, ele se torna um doutor da igreja. Então, ele, por exemplo, é um dos responsáveis por proporcionar esses ensinamentos a esses padres. Então, não era qualquer filósofo, era um filósofo da igreja, da própria igreja católica. Então, como vocês podem ver, esses 2 procedimentos eram a primeira leitura desses textos mais racionais e depois os debates entre os alunos. Então, esse modelo de estudos, pautado pela discussão, desenvolveu-se por toda a escolástica, por todo esse período, favorecendo aí a tensão constante entre a fé e a razão, bem como o esforço para conciliá-las. Se no primeiro momento, durante ainda o período da filosofia patrística, os padres ainda não estavam abertos a fazer essa conciliação com a fé e a razão, dentro da escolástica, a maioria dos padres buscavam a todo momento fazer essa conciliação, mas sempre colocando aí a fé acima da razão. Era algo que, na verdade, a razão necessitava dessa fé, dessa iluminação divina, como vocês viram durante a aula aí de Santo Agostinho. Então, esse foi um pouco desses 2 períodos. Dentro desse conteúdo que nós iniciamos hoje, vai ficar para a próxima aula a filosofia árabe. Essa filosofia árabe ela vai influenciar diretamente na produção de conhecimento da igreja, da produção do conhecimento cristão, e vocês vão ver na próxima aula, porque senão vai ficar uma aula muito extensa para abordar tudo isso em uma única aula, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês deixem no chat, que eu vou estar lá disponível para responder, tá certo? E também, como sempre, vou deixar uma atividade para vocês. Então, espero que vocês estejam todos bem, tenham um bom dia, até a próxima aula. Até mais.